galera! E aí, como estão? Espero que estejam todos bem dentro do possível e aconchegados em seus lares e famílias, né? Qual o objetivo do nosso vídeo? É fazer uma breve revisão do segundo bimestre e traçar um paralelo do segundo bimestre lá com o primeiro bimestre, né? Para poder dar um segmento nessa revisão. Semana que vem, nós vamos fazer uma listagenzinha pequena, 6 questões aí de exercícios revisionais desse segundo bimestre. Então é por isso que a gente precisa de uma explicaçãozinha, de um videozinho rápido, breve. Vamos lá então. Começando. Primeiro bimestre. Vocês vão lembrar que a gente estudou as vanguardas europeias. Então, quais eram as 5 vanguardas? Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo dos loucos pirados e o surrealismo, aquele dos sonhos, né? Então, essas vanguardas inspiraram muito e influenciaram a nossa literatura moderna. Porque era tudo muito novo, tudo muito diferente, muito rebelde, radical. Então, os nossos artistas adoraram as ideias e trouxeram para cá e implantaram no nosso país. Lógico, com características brasileiras, né? Na verdade, eles não implantaram simplesmente, eles adequaram ao nosso cenário brasileiro. Tá. E aí, só que tinha muita radicalidade, né? Era uma coisa meio excessiva. Eles romperam geral com aquele romance Água com Açúcar lá de José de Alencar, por exemplo, do passado, né? Lá do que vocês viram no segundo ano. Tranquilo. Seguindo adiante, então. Fizeram um monte de estardalhaço, tiveram etapas de aceitação e não aceitação com a população, com os brasileiros, mas no final de tudo deu tudo certo e implantaram uma nova forma de fazer literatura. Pois bem, chegamos na década de 30, os anos de 1930, então nós tivemos aí uma mudança nesse perfil de literatura. Vieram então novos artistas e que comandaram uma chamada de segunda geração modernista ou geração de 30. E eles aproveitaram bastante o que a primeira geração de modernistas plantaram para eles colheram bastante fruto, mas fizeram do jeito deles também, né? Então eles mudaram algumas coisas, tiraram muito do exagero que tinha, do radicalismo, e também o contexto histórico era outro, então eles fizeram do jeito deles, mas lógico que colhendo lá um espaço todo deixado lá pelos primeiros modernistas, pelo Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, né? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e muitos outros aí. Ok, vamos lá. Segunda geração modernista. O que nós temos de contexto histórico? O que estava acontecendo no Brasil? Era o início da Era Vargas. E a gente tinha um declínio da política de café com leite, né? Aquela oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais. Tínhamos também uma crise econômica no Brasil, onde muitas fábricas faliram e muitas pessoas acabaram ficando desempregadas. Nisso veio toda uma crise econômica. As pessoas ficaram sem dinheiro, deixaram de comprar, não tinham como pagar moradia, aluguel, toda aquela crise econômica que vocês sabem muito bem como funciona. Pois bem, era nesse cenário aí que os nossos escritores da segunda fase modernista vieram trabalhar. É lógico, eles tinham muita coisa para trabalhar, né? Eles tinham muitas temáticas, principalmente a política, a social, e acabaram expandindo também para as regionalistas, né? Então eles começaram a valorizar o que o Brasil tinha de diferente em cada região. Como cada região acabou sentindo essa crise econômica,
E é num viés político, na verdade, mas acabaram trazendo à tona aí características regionais, que a gente chama de regionalismo. Trazendo características regionais, lógico que eles mexeram também na linguagem, né, dos livros, das prosas, das poesias. Então, acabaram de romper com a gramática nesse momento também e valorizaram bastante o coloquial, o regionalismo, o sotaque de cada região, o jeito de falar de cada região. Tanto que nós temos representantes, né, de todas as regiões no cenário brasileiro aí de literatura da segunda fase. Continuando. Então, depois desse contexto histórico todo, que eles tinham muito tema, muita coisa para abordar, né? Então, vem as principais características aí. Essa literatura de segunda geração é uma literatura mais forte, uma literatura mais amadurecida, digamos assim. Não tem aqueles rompantes, aqueles exageros da primeira geração. Ela tem um cenário um pouco mais, digamos assim, maduro também, né? Eles acabam priorizando um pouco mais a sociedade, os pontos sociais, então acabam investindo nessa temática. Uma coisa que eu esqueci de falar é do contexto histórico mundial. Estávamos aí numa Segunda Guerra Mundial. Então, prestes a entrar nessa Segunda Guerra Mundial, digamos assim, né? E ainda estávamos sentindo ainda os problemas que vieram após a Primeira Guerra Mundial. Então, um entre guerras aí, na verdade. Mas, até o final dessa geração, a gente chega lá na Segunda Guerra. Então, grande parte dos nossos escritores acabaram abordando também a Segunda Guerra, como foi o maior exemplo de todos, o Carlos Drummond de Andrade. Fez poemas belíssimos, né? Inclusive sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, então, como todas as gerações, essa geração também foi dividida entre prosa e poesia. Na prosa, destacaram-se, né, então, o regionalismo. Começaram, então, os escritores a escrever sobre suas regiões, seus costumes, a sua linguagem, os seus sotaques, a cultura de cada região, a religião, a espiritualidade do povo de determinadas regiões, que, por exemplo, Nordeste é um pouco diferente da espiritualidade do sul do país, que, por sua vez, é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste e do Norte. E assim vai. Então, cada região foi representada aí em livros belíssimos em prosa. A gente tem aí, por exemplo, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né? Eles representando o Nordeste. Temos Érico Veríssimo representando o Sul do país. E assim vai. Bom, então nós temos uma linguagem um pouco mais voltada para cada região. Por exemplo, no Nordeste, eles trabalhavam bastante a questão da seca e da política em volta do coronelismo, né, ainda, lá na década de 30. E assim vai, por aí adiante, né? Bom, galera, eu acredito que os links que eu enviei para vocês, com o professor Noslen lá do YouTube, que eu achei ele bem dinâmico, bem didático na forma de apresentar as aulas, e eu acho que ele esclareceu bastante ali naqueles links. Então, basicamente é isso, tá? Essa literatura, né? Eu acho que um pouquinho do que eu falei aqui, e vocês voltarem para aqueles links, dá uma olhadinha, né? Procura lá no YouTube, qualquer coisa, se não tiver mais os links, professor Noslen,
Então, a primeira geração modernista, a segunda geração modernista, prosa, a segunda geração modernista, poesia, e vai ajudar vocês aí. Mas no contexto geral é isso. Nós temos uma poesia, então, na segunda fase, mais amadurecida, mais forte, grandes representantes, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, sem contar na poesia, que a gente tem um grande Vinícius de Moraes, a maravilhosa Cecília Meirelles, né? Na poesia, eles fizeram uma forma diferente também, inovaram também com os versos mais, as estrofes de versos mais soltos, sem aquela obrigação das métricas, né? Apesar de que Vinícius de Moraes gostava muito dos sonetos, mas a temática dos sonetos ele trabalhou de uma forma muito peculiar, muito intimista, né? Então é tranquilo esse conteúdo. Gente, eu acho que é por aqui mesmo. Não vou querer prolongar mais, né? Porque já tem um bom tempo aí, fica cansativo para vocês também e carrega também o aparelho de vocês. Então, pessoal, é isso aí e beijos mil, saudades pra caramba e vamos lá. Tomem cuidado, se cuidem, cuidem das suas famílias. Estamos juntos nessa. Beijo.